Bem, hoje vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, Atos capítulo 8. Ainda vamos compartilhar um pouco da Bíblia Sagrada. Temos falado um pouco com os irmãos sobre Atos, né? Atos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, poucos versículos, do 4 ao 8. Esse tempo desse texto, enquanto os irmãos estão abrindo aí, é o texto onde Filipe começa a pregar em Samaria. Tá? Para você se situar de Samaria, no tempo de Roboão, filho de Salomão, até o reinado de Roboão, o reino de Israel era um reino só, era um reino único, era um reino unido, era chamado povo de Deus, reino de Israel. Mas no reinado de Roboão, o povo já vinha sofrendo anteriormente no reinado de Salomão, com alguns impostos, uma carga tributária muito grande. Apesar de Salomão ser um homem temente a Deus, mas ele impôs sobre o povo de Israel uma carga tributária grande. Por quê? Porque para a construção do templo e também do palácio, ele precisou tomar emprestado, né, dinheiro, madeira e coisas assim, com os países vizinhos. Então havia o endividamento de Israel, e aí era preciso que o povo pagasse essa conta. Bem, hoje isso não acontece, graças a Deus, né? O povo não paga conta, né? A gente não paga impostos, né? Isso não acontece, não é igual no tempo de Salomão, não é verdade? Pois bem, mas aí entra Roboão. Roboão começa a reinar, né, após Salomão, e agora Roboão não era temente a Deus. Apesar de ser filho de Salomão, nem todo filho de crente é crente, não é verdade? Isso não é uma regra. Então, Roboão, ele começa a reinar sobre Israel, ainda um reino único. Mas ele então coloca ainda mais peso sobre aquele povo. E ele começou a oprimir o povo. E quando começou a oprimir o povo não suportou, e um grupo de pessoas, algumas tribos, se rebelaram contra Roboão. Se rebelaram contra o reinado, contra o governo. E então houve ali um racha, um cisma ou uma cisão, onde o povo agora estava dividido, não era mais Israel, um povo único. Então naquele tempo, 2,5 tribos ficaram sendo outro grupo. Então eles se lançaram fora do povo de Israel. Israel continuou com 9,5 tribos, onde Israel passou a ter como capital a Samaria, não mais Jerusalém. Porque agora nós tínhamos o reino de Judá, o reino do sul, chamado Reino do Sul, Judá, cuja capital ficou Jerusalém. Então, a partir daquele momento, os judeus passaram a ter uma rixa muito grande com os samaritanos. Quando Jesus, lá em João 4, se encontra com a mulher samaritana, o texto bíblico tem lá um colchetes, né, dizendo que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Por causa dessa divisão, dessa rixa que houve lá atrás, no reinado de Roboão. Tá certo? Então, apenas para a gente se situar na história e entender o contexto que agora entra Filipe nessa jogada aí, nesse cenário, né, de pregação do Evangelho. Vamos ver o texto? Diz assim, versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito interessante, porque é um texto que começa onde se inicia a primeira perseguição da igreja. A igreja recém-convertida, uma igreja, podemos dizer, recém-organizada, não como instituição, porque é preciso separar a igreja da instituição igreja.
Nós somos uma instituição, Igreja Presbiteriana Central de Campos. É uma instituição organizada, com razão social, né, com estatuto social e tudo mais. Mas quando nós falamos de igreja, corpo de Cristo, ela não está circunscrita a um determinado templo ou denominação evangélica. Não. Quando nós falamos de igreja de Cristo, nós ampliamos para todos quantos fazem parte do rol de membros do céu. Porque existe a chamada igreja militante e a igreja triunfante. Ou você pode chamar de igreja visível ou igreja invisível. A igreja militante ou visível é esta composta dos irmãos que estão inscritos no hall de membro de uma igreja local. Somos nós que estamos aqui. Agora, a igreja invisível ou a igreja triunfante é aquela cujo nome está escrito no hall de membro do céu, no chamado livro da vida. Esta igreja, que também é composta com muitos de nós. Espera aí, pastor, por que muitos de nós? Por que todos nós não? Não sei, porque eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar que o meu nome está lá. Mas como assim só pode afirmar? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, me garantindo que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, então meu nome está lá. Mas eu não posso afirmar que o nome da irmã Júlia está lá, da irmã Yara, do irmão Franklin. Mas eu tenho um desejo muito grande que estejam, de todos vocês. Mas só quem pode ter certeza, além de você, é Deus, que dá essa certeza no nosso coração. Então, é preciso que nós tenhamos o nosso nome lá. E a igreja chamada triunfante, ou igreja invisível, é aquela que você não sabe quem é, mas é aquela que são compostos de todos os eleitos, os escolhidos de Deus para ir morar com Ele na glória celestial. Pois bem, então nós sabemos que, aquele momento, a igreja, aquela igreja recém-convertida, aquela igreja que havia acabado de passar por uma experiência de descida do Espírito Santo 2 vezes, olha que maravilha. Uma igreja que havia experimentado falar coisas que eles jamais pensavam em falar. Uma igreja que havia experimentado agora uma intimidade com Deus. Havia experimentado ali um mover do Espírito Santo muito grande. Lá depois de Atos 2, lá no Pentecoste, um povo que agora estava ali ávido por pregar o Evangelho, por falar da palavra desse Deus, desse Jesus que eles foram alcançados pela sua graça. Ah, meus irmãos, é assim com o novo convertido, né? Novo convertido é uma beleza. Eu gosto de ver novo convertido porque ele tem uma vontade de pregar o Evangelho. Ele está tão feliz com Jesus que ele prega o Evangelho para todo mundo. Ele quer que a família vá para Jesus. Ele quer que os amigos vão para Jesus. Ele quer que todo mundo se converta. Não é assim um novo convertido? Quando você creu em Jesus, foi assim com você? Pois bem, por que depois de um tempo a gente para de pensar um pouco nisso? Por que depois de um tempo de convertido, a gente passa a pensar mais em nós do que nos outros? Por que depois de um tempo de convertido, a gente ora mais por nós do que pelos outros? Por que depois de um tempo de convertido, a gente só fala de Jesus se for perguntado? É claro que existem exceções, mas estamos falando da regra geral, não é? Infelizmente, a gente tem a tendência a esmorecer, a deixar de falar do amor de Cristo para as pessoas, a realmente não ter mais tanta importância o fato de que Deus ainda tem gente para salvar e que Ele quer usar cada um de nós para isso. Pois bem, esta igreja recém-convertida, mas já era uma igreja de mais de 5, 6, talvez 20 mil pessoas. Porque se você fizer uma conta rápida, na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 homens, fora mulheres e crianças, foram convertidos. Levando em consideração que naquela época o homem tinha mais de uma esposa e ele tinha muitos filhos, porque era natural o crescer e multiplicar e encher a terra, né? Então haviam muitos filhos.
e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, só naquela primeira pregação de Pedro, nós podemos aí deduzir, a Bíblia não fala isso, mas podemos deduzir que praticamente mais de 10.000 pessoas foram convertidas numa única pregação. Porque contando 3.000 homens, suas esposas, se fosse só uma esposa, mais 3.000. Se fosse cada um tivesse só um filho, mais 3.000, já daria 9.000. Então eu imagino pelo menos umas 15.000 pessoas convertidas numa pregação. Você já viu alguém pregar e 15.000 pessoas se converter? Algum pastor? Algum pregador? Billy Graham ou outro qualquer? Não, isso nunca aconteceu. Mas Pedro pregou, o Espírito Santo desceu, porque até aquele momento não havia descido, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas Pedro prega um segundo sermão, e lá agora vai dizer que 2.000 pessoas, 2.000 homens, fora mulheres e crianças, olha só, aí mais 10.000 pessoas aproximadamente. Então estamos falando de uma igreja de 25.000 pessoas, olha só, um povo, nós estamos falando de instituição, mas de uma igreja, povo de Deus, de 25.000 pessoas, de uma hora para outra convertidos, que precisavam agora ser ensinados na palavra, mas que estavam ávidos por pregar aquela palavra que havia tocado no coração deles. Você pode imaginar? 25.000 pessoas pregando o evangelho, saindo pelo mundo afora. Ah, irmãos, é bênção demais. É bênção demais. E agora então a igreja passa por uma situação muito difícil. Acontece a morte de Estevão, não é? No capítulo de número 7 você vai ver isso. E a Bíblia aqui diz no capítulo 8, o primeiro verso, a primeira frase, né? Diz que Saulo consentia na sua morte, isto é, Saulo estava lá, ainda não convertido, Saulo estava lá falando para ele jogar pedra mesmo, joga pedra mesmo, né? Porque essa ideia de consentir não é só assim, pode matar, não, é a ideia de ficar instigando, de ficar ali, vamos lá gente, mais uma pedra, ele pode não ter jogado, a Bíblia não fala, mas com certeza ele instigou aquele povo a apedrejar Estevão. E a partir daquele momento, então, a igreja passa a ter um momento de muita perseguição. Existe um livro chamado A Pax Romana, que é muito importante, se os irmãos tiverem oportunidade, hoje em dia tem em PDF, você pode pesquisar no Google, né, e baixar para você ler no seu computador, no seu celular, porque não vende mais, está esgotado há muito tempo, a não ser que você ache num sebo, né? Mas a Pax Romana é um livro interessante que mostra a trajetória justamente da ascensão do Império Romano, de como o Império Romano contribuiu para o crescimento da igreja. Porque o Império Romano foi usado por Deus para o avanço do Evangelho. Não só, por exemplo, com a unificação da língua, não só, por exemplo, com a construção de estradas retas e pavimentadas, que pudessem as pessoas transitar de uma cidade para outra, sabe? Não só também porque haviam soldados convertidos e que eram mandados para outros lugares para poder também lá trabalharem como soldados e aí pregavam o evangelho. Então Deus usa, irmãos, a forma que Ele quer e que Ele tem para que a igreja seja abençoada e para que a igreja cresça. E naquele momento a igreja então começa a ser perseguida. Se você observar então o capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, olha, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Observe, não é a igreja de Jerusalém, é a igreja que estava em Jerusalém, é diferente. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, naquele momento, todos foram dispersos, isto é, saiu todo mundo crente de Jerusalém, só ficaram os apóstolos, e alguns poucos homens piedosos ficaram, o resto tudo voltou para onde? Voltou para suas terras natais, porque eles haviam vindo para a festa do Pentecoste, era natural que viessem caravanas de todos os países, judeus de toda parte do mundo, eles vinham anualmente para a festa do Pentecoste, e estavam ali, e agora eles voltam convertidos para as suas terras, para as suas cidades, para as suas casas e províncias, e voltam pregando o evangelho. Enquanto isso, Saulo assolava a igreja. Olha só,
Olha o contexto, irmãos. Saulo assolava a igreja. Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Ronaldo Lidório. Talvez vocês já ouviram falar dele, é um pastor conhecido no meio presbiteriano, é presbiteriano inclusive, né? Trabalhou e plantou igrejas na África, entre a tribo Concombas. Ele plantou várias igrejas naquela região. E num congresso que eu estava na Bahia, e ele era um dos palestrantes, ele disse que uma vez tentaram envenenar a água da caixa d'água deles. Os bruxos, né, os pajés, eles à noite lá mandavam emissários para poder colocar veneno na água, na caixa d'água deles, que é aqueles tonéis, né, não era caixa igual nós conhecemos, mas aqueles tonéis azuis ou brancos, que se faz ali improvisado as caixas d'água, e mandaram envenenar, e as pessoas tentavam envenenar, para que eles não pregassem mais o evangelho. Olha só, e muitas vezes, irmãos, a gente tem toda a facilidade, né, todo o conforto, todos os instrumentos necessários, hoje em dia a internet, o WhatsApp, Facebook, por aí vai, você tem oportunidade demais para pregar o evangelho, e a gente não prega, e aí vem o texto que nós lemos. Filipe, então, depois que todos estavam dispersos, eles voltaram para as suas casas, pregando o evangelho, e eu quero falar com os irmãos nesta manhã, justamente sobre esta questão, porque nós sabemos que o evangelho, ele precisou ser pregado por toda a parte que havia, e era um evangelho para todos, um evangelho para todos, é isso que eu queria que você gravasse no seu coração. Aquele povo saiu pregando a palavra de Deus. E Filipe agora vai para Samaria. Olha bem, irmãos, Filipe desce para Samaria, um lugar que tradicionalmente, desde o tempo de Roboão, era um lugar hostil para qualquer judeu. Por quê? Porque eles não se davam. Então agora ele vai para aquele lugar, ele desce a cidade e começa a anunciar a Cristo. E olha o que acontece quando ele começa a anunciar a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você coloque no seu coração nesta manhã é que você não deve deixar de pregar. Não deixe de pregar o evangelho por conta das dificuldades. Ah, fulano não quer mais que eu fale. Ah, meu marido disse para eu não falar mais de Jesus para ele porque ele não quer saber. Não importa, continue pregando. Ah, lá no meu trabalho fulano disse que eu não posso pregar. Pregue. Ah, o ciclano disse que não quer mais me ouvir falar desse negócio de Bíblia. Continue falando. Porque a palavra de Deus nos orienta a pregar. Paulo vai falar isso para Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não, repreenda, exorta, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, não podemos deixar de falar, lembra lá de Pedro e João? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E Pedro e João estavam ali esperando ameaças de morte perante o Sinédrio. E o Sinédrio diz, vocês têm que se calar, ele diz, vamos falar. Vocês não querem que vocês falem de Jesus. Não, não podemos deixar de anunciar. Irmãos, é intrepidez para pregar o evangelho. Então observe, nós estamos falando de um evangelho para todos. Ah, pastor, você está falando que a salvação é para todos, estou falando que o evangelho é para todos, é para ser anunciado a todos. Vão atender à proclamação do evangelho, vão atender ao chamado, àqueles que o Senhor colocar fé no coração. Mas nós precisamos pregar o evangelho para todos, não nos importando com a perseguição que possa acontecer. Porque, irmãos, se nós retrocedermos, as pedras vão clamar. E não se engane, tem muita pedra clamando por aí, do lado de nós. Às vezes ao nosso lado lá, um vizinho, um parente, um amigo, um conhecido, está clamando por socorro, e nós muitas vezes que temos a palavra de vida, lembra? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? Nós temos a palavra de vida, e muitas vezes deixamos de falar desta palavra. Então, não importa a perseguição, que você saiba que, se você pregar, multidões podem
atender ao seu chamado, isto é, ao chamado do Espírito Santo no coração de cada um. As multidões atendiam, elas ouviam e viam os sinais. Segunda coisa importante para você pensar nesta manhã e gravar no seu coração: é preciso saber, será que através de mim Deus tem operado alguma coisa? Porque através aqui de Filipe, através depois de Paulo, através de Pedro, através de tantos outros, Deus operava sinais, operava milagres. Deus era capaz de fazer sinais e prodígios através do seu povo. Por que que hoje a gente vê poucos sinais? Por que que hoje se vê poucos prodígios? Por que que hoje se vê, ou pelo menos se põe em evidência, poucos milagres? Sabe por quê, irmãos? Porque falta muito de vida com Deus. Falta muito de vida no altar. Falta muito de santidade. Estamos vivendo muitas vezes vidas duplas, triplas, quem sabe. Não é? Assim como temos pessoas que têm jornadas duplas ou triplas de trabalho, né? E porque tem que sustentar a família e tem que ter os seus sonhos, não é errado, pelo contrário, tem que ter os seus sonhos mesmo, mas precisamos também ter não vida dupla nem tripla no que diz respeito à vida com Deus. Precisamos ser e viver da mesma forma dentro e fora da presença de Deus, se é que poderíamos dizer fora da presença de Deus, porque o crente jamais está fora da presença de Deus. Você pode até estar fora da igreja, você pode até estar fora no ambiente, né, chamado ambiente igreja, pode ninguém da igreja estar perto, mas será que porque não tem ninguém da igreja vendo, você pode fazer tudo o que você quiser? Ou será que nós não somos limitados pela ação do Espírito Santo? Ou será que nós não somos limitados pelo que a Bíblia nos orienta a ser lícito e nos orienta a não ser lícito? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então é preciso saber o que convém e o que não convém. E a Bíblia dá uma direção em especial. Não convém fazer aquilo que possa servir de escândalo para alguém. Porque se você pensar só nisso, você vai deixar de praticar muita coisa. Porque aquilo que porventura o irmão vier a se escandalizar que eu esteja fazendo, ainda que não seja pecado, eu não devo fazer, porque eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém, segundo disse o próprio Jesus. Ai daquele que fizer perecer um só dos pequeninos do Senhor. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, do que isso acontecer com o crente. Então, meus irmãos, será que Deus tem operado? Será que as pessoas têm visto milagres? E olha quais os tipos de milagres. Olha, espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando. Olha só, paralíticos e coxos eram curados. Mas uma coisa havia no coração daquele povo, e eu quero deixar que você pense também, será que isso há também no seu coração? E houve, versículo 8, grande alegria naquela cidade. Será que você tem sido a causa da alegria de alguém, quando você prega o Evangelho? Porque quando a gente prega o Evangelho e alguém é convertido pelo Espírito Santo, você está gerando alegria no coração desse alguém. Então, meu irmão, que nós sejamos, irmãos e irmãs, geradores de alegria, produtores de alegria no coração das pessoas. Mas para isso, nós precisamos ir também para Samaria. Precisamos ir nos lugares hostis. Precisamos também ir nos lugares em que talvez você não iria naturalmente para pregar o Evangelho. Precisamos continuar pregando, mesmo que aqueles não queiram ouvir, porque são casa rebelde. Sentem coceira nos ouvidos, diz a palavra, sabe? Mas continuemos a pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Senhor é o maior interessado na salvação das pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe de pregar o Evangelho do Senhor. Não deixe de falar do amor de Cristo, porque o Evangelho, ele veio para todos. Todos deverão ouvir o Evangelho. Todos deverão ter consciência de que Cristo é o Senhor. Alguns terão essa consciência tarde demais, quando não haverá mais solução, quando não haverá mais tempo.
mas a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e vai falar que Jesus Cristo é Senhor. Mas alguns vão proclamar que Jesus é Senhor, mas para a perdição eterna. Outros, como nós, vamos declarar que Jesus Cristo é Senhor, para entrarmos no gozo do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que através de você, que através de mim, vidas sejam transformadas, pelo poder do Espírito Santo, não seu, não meu, o Espírito Santo que opera através de nós. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.